Olha, eu vou fazer umas pontuações aqui para ir para a questão que você levantou. Primeiro, eu tinha visto o Enio Brito, ele colocou aqui escrito, é alguém que está assistindo, eu queria começar daí. Ele escreveu assim: não precisamos de revolução, nós precisamos continuar a revolução cultural. Eu queria pontuar isso. Eu não concordo, não, o Enio, porque eu acho que a gente precisa de luta anticolonial. Né? E aí eu tô apontando a minha fala para o que Raquel falou, porque assim, é uma questão pessoal minha, tá, gente? Uma questão pessoal minha. Eu não uso muito essa ideia de guerra cultural, não, porque o Brasil não é os Estados Unidos da América. Eu uso um outro tipo de guerra aqui, tá? Porque aqui, na minha concepção, a gente precisava de uma revolução anticolonial. Ponto. Voltando ainda para ir para o último ponto, mas passando pela fala da colega Raquel, eu acho que a questão da visibilidade, isso ficou muito marcado. Quem fala isso, inclusive, de uma maneira muito, muito bacana, em 2018, foi o Vladimir Safatli. Essa visibilidade que foi adquirida por uma série de pessoas, por uma melhoria de condição de vida, por várias questões que estavam em mudança, se mostravam mais. Olha, eu via várias críticas à parada gay aqui em Copacabana, mas a coisa assim, isso incomodada. Ao rolezinho, eu dou aula em ensino médio, em CIEP, o tal do rolezinho sumiu. Mas o rolezinho, ele virou uma coisa, uma lenda urbana durante uns meses, não sei se vocês vão lembrar disso. Rolezinho. Mas são vários acontecimentos que eles sustentam essa leitura de que. E eles agora pegaram a visibilidade. Uma pergunta de uma outra espectadora aqui que falou do desrecalcamento, né? Que a figura do Bolsonaro ajuda a trazer isso. Eu concordo que a figura dele ajuda no todo. Os discursos dele ajudam, quem está por trás bancando ajuda. Né? Ele não é o tiozão do churrasco, discordo disso, é uma pessoa abominável. E a gente não pode menosprezar algumas questões que estão em jogo também, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado. Vencemos a eleição e tal, mas a gente tem que ter cautela para examinar. E é o último ponto. A Mônica levantou para mim, que eu queria tocar nisso apenas como exemplo, pessoal, porque é um material muito, muito vasto, é profundo, dá para falar numa boa, e a gente precisa, na verdade, de uma interdisciplinaridade de pensar juntos, porque é muita coisa que foi trabalhada. Quando eu apontei na primeira fala essa questão desse bombardeio de artefatos de linguagem, tá, pessoal? O que eu estou chamando de artefato de linguagem? Coisa do Zap que a gente recebe o dia inteiro, madrugada inteira, tal. Até deepfake. Atenção, as deepfake ainda não entraram em alto giro. A inteligência artificial, quando ela começar a ser usada... Porque nós humanos, a gente quando inventou o avião, depois o avião virou para jogar bomba. A gente tem essa criatividade, né, de transformar as técnicas são dominação. Então, quando eu falo dos artefatos de linguagem, eu estou falando toda dessa massa, desses produtos, essas bombas de mídia, que são usadas há muito tempo com várias finalidades. Quando a gente diz assim, alguém escreveu também, não, mas tem uns memes, tem uns vídeos que são muito simplórios, muito cuidado, porque às vezes eles são feitos para atingir determinada plataforma, determinado local, em alguma situação, até para desorientar. E é aí que eu vou dar exemplos para ficar claro uma coisa. Quando eu falei que a Operação Lava Jato ela pode ser lida como uma mega operação psicológica que usou lawfare porque ela dependeu da propaganda, ela não funcionaria só prendendo. Não adiantava nada prender Lula, prender Zé Dirceu, prender Genuíno, se não tivesse a chave, que é o que eu chamo de engenharia de consentimento. Que essa é a estratégia, essa é a tática que o Bernays, o sobrinho do Freud, lendo A Psicologia das Massas, do Leblon, lendo o Wilfred Trotter, né, o Walter Lippmann, e ele mesmo, primo da Ana Freud, morando nos Estados Unidos, ele começa a desenvolver estratégias mais práticas, não é estratégia, pensamento, não, para aplicar, de propaganda que atingiriam medos, desejos, anseios. Eu vou dar exemplo de dois e pensar um aqui hoje em dia bem rápido. Ele foi uma vez, tem vários exemplos, tá, gente? De novo, está documentado em artigo, em vídeo que eu faço, tá? Mas ele teve um, que esse eu gosto de lembrar, para ficar muito claro o que é isso, como isso é perigoso, hoje com a internet, com a tecnologia alta que a gente tem.
Esse cara, uma vez, ele foi convidado por uma empresa chamada Beach Nuts, na década de 30, 40, para fazer uma propaganda de bacon, de comida. O que ele bolou? Ele inovou. Em termos de propaganda, o cine tinha, né, década de 10, de 15 e tal, depois rádio, ele inovou. Ele contratou um batalhão de médicos e médicas para fazer o seguinte anúncio: ovos e bacon era um alimento saudável para comer de manhã. E médicos fazendo. Bombou. Porque, veja só, o que ele estava vendendo ali, a sacada dele, que ele fez em vários outros e foi evoluindo, é o que estava sendo vendido ali, era saúde, e não o alimento, e não o preço, e não a imagem. Ele atingia em cheio, usando o prestígio médico. Façamos um esforço aqui, pula para a Lava Jato, que vocês vão ver que o que estava sendo vinculado ali era juízes e promotores afirmando que a justiça estava sendo feita. Numa mega propaganda sendo veiculada maciçamente, robô, ladrões, e vários juízes, afirmando como prestígio de alguém que supostamente está ali para dar andamento, para acusar, né? Juiz não pode acusar, juiz julga, e promotor também não pode julgar, ele faz parte da acusação e tal. Estou fazendo essa comparação para mostrar o que é engenharia de consentimento, que o Bernas teoriza isso. Vocês sabem quem trabalha com isso, quem tiver curiosidade, um livro super tranquilo de ler, muito gostoso, chamado Mídias, o Noam Chomsky. O Noam Chomsky tem um capítulo inteiro onde analisa o que o Bernas fez para hoje. Ele vai dizer, as democracias, para o Bernas e para aquela galera, elas são controladas por uma mão invisível. Claro, o empresariado lá do topo de cima, que tem os influenciadores que estão em escolas, em mídia e no campo da religião, que, uma vez fechados com esse empresariado, eles vão se encarregar de fabricar o consentimento. Por quê? Para a população aceitar coisas que normalmente ela não aceitaria. Existe isso, gente. Vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Que tem a ver com várias coisas que as pessoas estão colocando aqui. Pensem no seguinte, essa propaganda que esse pessoal fez de... eles usaram um slogan, né? Não sei se está na ordem certa, me desculpe, mas pátria, pátria, família e Deus acima de tudo, né? Algumas pessoas, mas não pode, tá, como é que pode? Eles defendem o uso de arma na rua, todo mundo armado. Atenção, esse slogan puro, ele tem uma aparência de uma neutralidade quase que inatacável. Que para e pensa, quem é que vai ficar atacando família? Quem é que vai ficar atacando o conceito de Deus, que é tão polissêmico e tal? Quem é que vai ficar atacando a própria nação onde mora? Mas por trás, a ideia da arma, na minha leitura, é a seguinte: o consentimento que foi trabalhado durante um tempão não é exatamente, talvez, que todo mundo ficasse armado para todo mundo sair fazer uma guerra civil. É que fosse consentido, literalmente, que se matasse. A pessoa pode não sair armada na rua, mas ela pode ser a propaganda maciça, entrar nela, ela ficar convencida que matar é necessário. E aí ela consente com aquilo. Tivemos a proposta de alguém aí há tempos atrás de uma lei que ia afrouxar a condição do policial, que poderia matar sob medo, lembram disso? Sob medo e forte emoção. Imagina vocês passar uma lei, o Brasil nosso, que já mata doidado, que invade as favelas massacrando e tal, consentir uma lei que o policial está tranquilo se ele matar sob forte emoção e pressão. Uma coisa totalmente vaga. Para concluir, gente, eu queria lembrar do seguinte, ainda falando, pegando o dia da eleição, que foi um dia muito emocionante, ao pé da letra, que eu acho para todo mundo, né? Muito impactante, e acontecimentos em sequência. Novamente eu falo, eu fiz essa relação, não tem problema, para a gente fazer esse tipo de pensamento, a gente dá um salto, a gente faz um risco. Eu acho que pensar é isso, né? Olhem só a sequência que, na minha leitura, foi e usou-se propaganda e semiótica também, né? Que é um campo que pega, com a internet veloz, de intenso volume que a gente tem e tal, as imagens são discursos, né? Pega o episódio daquele Jefferson, né? Atenção, 50 tiros de fuzil, uma granada que não morreu ninguém. Eu paro por aqui. 50 tiros de fuzil e uma granada que não morreu ninguém. Num Brasil onde, às vezes, um cidadão, como foi na Ilha do Governador, ele leva 80 tiros de fuzil e morre.
Olha o paradoxo disso. Depois temos uma deputada, eu não vou nem citar o nome, não precisa, que me sai, numa situação estranha, ok, ela me sai com uma pistola atrás de um cara, né? Uma coisa totalmente, assim, uma cena, eu não tinha visto ainda, primeira vez que eu vejo uma deputada correr atrás de alguém na rua com uma pistola, e atira, mas não acerta. Pessoal, eu não estava torcendo para acertar, não, tá? Porque a linguagem é complicada, que ninguém me entenda mal. Estou dizendo apenas que no anterior, granada, 50 tiros não acerta. No outro, tiro acerta. No dia da eleição, e eu me lembro claramente, inclusive os companheiros estavam fazendo a cobertura online, muito nervosos, né? Porque aquelas operações da PRF sabotando a votação, principalmente no Nordeste, né, que o Nordeste levou a eleição nas costas, dessa vez muito forte, sabotando. Eu me lembro muito bem que houve um clima, mas golpe, tem um caminhão do Exército da Ponte Rio-Niterói, vão dar o golpe. E eu estava segurando um pouco, porque a impressão que eu tive é que era sabotagem, mão grande mesmo, não era golpe, não. Era mão grande, roubar no jogo, entendeu? Para tentar tirar o maior número de votos para ver, e mesmo assim ficou apertado e tal. Eu estou fazendo essa sequência para mostrar como que acontecimentos, gente, tá? Eu estou usando a expressão aqui filosoficamente, acontecimentos. Eles, em sequência, eles são lançados na mídia e eles podem impactar nas nossas mentes, todo mundo. O do Jefferson, a da moça Carla e até o da PRF também. A pessoa olha e vai ver a notícia e tal, então nem vou votar. Tá um bloqueio, né? Olha, você tem toda uma jogada atualmente que ela não é una, ela é plural, que nós vamos ter cada vez mais nos inteirar, né, para a gente poder saber transitar. E eu termino aqui a fala com o Enio Brito, se estiver assistindo, né, mando um abraço aí, da Revolução Cultural, que eu não concordei, para a gente tentar mudar esse Brasil, quebrando esse grande problema que é a colonização. Essa colônia que é o Brasil, que agora, inclusive, temos o colonialismo digital. A Renata Ávila, advogada do Assange, brilhante, guatemalteca, ela trabalha o colonialismo digital, obviamente que deriva do colonialismo mesmo físico e cultural, psicológico, porque, né, não cabe a gente pensar numa nação colonizada digitalmente, mas livre. Não é. Então a gente está com esses problemas para resolver, e concordo, para encerrar aqui com vocês, que eu acho que o governo do nosso bravo Lula, né, corajosíssimo, forte, tem que enfrentar algumas questões que ficaram pendentes em termos da área de comunicação, né, de formação de base, a educação, não deixar o fluxo do dinheiro do Fundeb se espraiar tanto, né, se perder a saúde e a educação de base, o jovem com educação de qualidade, os professores podendo trabalhar com dignidade. A gente tem condição de formar uma população preparada para saber se defender também, para lutar, né, para saber se relacionar dignamente, né, honestamente, e saber se defender também. Eu acho que esse é um desafio que a gente vai ter que enfrentar com essa turma que vai tentar seguramente ficar sabotando o governo diariamente. Isso aí eu nem me preocupo, porque a alegria da vitória de ver Lula novamente, né, é incrível, né, gente? Parece uma história mítica, de verdade essa, né? Ele renasce, ele dá uma reviravolta, estou falando de Aristóteles, né? Ele dá uma volta para ser presidente, que era para ser em 2018, mas ele volta. E a 1,8 de diferença, emoção até o fim. Então, acho que vamos fazer valer, né, nas trocas, principalmente, o pessoal todo presente aqui também, que a gente continue investindo nessa proximidade. Hoje aqui, e como o Pedro marcou bem logo no início hoje do encontro, também nos momentos oportunos, nas ruas também, nos espaços também, né, dos espaços da cidade. Eu acho que isso vão ser ações muito importantes para a gente retomar, né, o que está acontecendo já nas mãos, né, a rédea da nossa democracia. Né? É isso, essa fala que eu tinha para fazer. Né? Maravilha, maravilha, Lúcio.